O Império Baruto. Parte 3. Alguns dias depois da chegada dos emissários da teocracia ao Império, uma carruagem com Jerkniv a bordo partiu para a arena. Para um desavisado, ele parecia estar indo à arena assistir uma luta, mas, na verdade, ele estava lá para entrar em acordo com os emissários da teocracia Slane e os sacerdotes de alto escalão do Império. Ele não trouxera consigo nenhum dos seus guardas imperiais para evitar chamar atenção, mas 2 dos 4 cavaleiros imperiais, Relâmpago e Vendaval Feroz, estavam no veículo como guardas de Jerkniv. Se possível, ele teria gostado de usar todos esses excelentes guerreiros para protegê-lo. Entretanto, Explosão Pesada não era confiável, então ele a deixou para trás sob o pretexto de guardar a capital imperial. Ou melhor, dizer que ela não era confiável não era exatamente correto. Para ser preciso, ele notou que, dado a atitude dela, ela queria se tornar vassala do reino feiticeiro. Assim, a fim de evitar vazar qualquer informação que ela pudesse oferecer ao reino feiticeiro como um presente, Jerkniv decidiu mantê-la longe. Ela tinha originalmente dito: "Eu farei qualquer coisa para remover minha maldição, até mesmo apontar esta espada para Vossa Majestade Imperial." Jerkniv estava bem ciente dos termos, mas ainda decidira fazer uso dela. Portanto, ele não poderia repreendê-la, mesmo que decidisse trair o Império. No entanto, ele não podia permitir que ela transmitisse informações críticas do Império. Dito isto, se ela realmente tivesse conseguido descobrir segredos de Estado do Império, Jerkniv providenciaria sua prisão. Contudo, ela era uma das mais fortes do Império, então precisaria enviar pessoas no nível dela para eliminá-la. Em termos de esgrima, apenas Relâmpago e Vendaval Feroz estavam à altura da tarefa. Enviar qualquer outro só resultaria em mortes. Além disso, suprimi-la com números significava que a capital imperial e os detalhes de segurança do imperador seriam reduzidos. Sendo esse o caso, ele teria que recorrer aos discípulos de Fluder, trabalhadores ou talvez assassinos, representados pelo grupo Ijania, os quais possuíam habilidades além do combate corpo a corpo. No entanto, não importa qual opção ele escolhesse, ele teria que estar preparado para pagar caro por isso. Os discípulos eram pagos anualmente, embora desde a traição, Fluder tivesse recebido um domínio e estava preso com o trabalho de um nobre, então não haveria muitas despesas adicionais neste caso. Entretanto, despachá-los exigiria que parassem seu trabalho, o que incorreria em perdas invisíveis a olho nu. Porém, se fossem realmente mortos, o dano causado seria maior do que o preço necessário para contratar as 2 outras opções. Considerando tudo, a melhor opção era negar à Explosão Pesada qualquer chance de obter informações valiosas e deixá-la ir de mãos vazias para o reino feiticeiro. Essa pode ser a solução mais satisfatória para todos os envolvidos. Mesmo com Jerkniv insinuando muitas coisas sobre a Explosão Pesada, a mesma ainda estava na capital imperial. Ela apenas respondia coisas do tipo: "Vou permanecer até eu poder retribuir a bondade que Vossa Majestade Imperial me mostrou." Ele queria que isso fosse verdade, mas era impossível. Explosão Pesada pode ser uma das integrantes dos 4 cavaleiros imperiais, mas o reino feiticeiro provavelmente classificaria o poder de luta dela como risível. Todos e cada um dos muitos mortos-vivos diretamente leais ao rei feiticeiro eram mais fortes que ela. Por causa disso, ela estava procurando uma maneira de aumentar seu valor pessoal. O estômago de Jerkniv começou a doer de novo quando se deu conta da realidade sem esperança que vivia. Realidade essa onde o rei feiticeiro comandava milhares de mortos-vivos que eram individualmente mais fortes do que uma de suas melhores guerreiras. Claro, isso tudo sem contar o poder individual do próprio rei feiticeiro. O que diabos eu deveria fazer? Havia uma máxima que dizia: um único guerreiro poderoso não vence a guerra. Mas isso era questionado há tempos e fora destruído de vez na guerra anterior. Gazef Stronov, do reino, era capaz de virar a maré a seu favor. Também havia o lançador de magia-chefe do Império, Fluder Paradine, um ser capaz de abalar uma nação inteira. Cada um deles era uma figura comparável a um exército ou a um país. Em outras palavras, mesmo sem considerar o poder assustador do rei morto-vivo, o reino feiticeiro já exercia o poder de 1000 exércitos.
É um beco sem saída? Se, bem, não dá para detê-lo mesmo com 1000 exércitos. Como eu pensei, desistir é melhor. Claro, ele não podia dizer uma coisa dessas na frente de seus subordinados, mas a possibilidade já havia aparecido em sua mente várias vezes. Na verdade, esse foi seu primeiro pensamento quando ouviu falar da infame Batalha das Planícies Catzi. Então, Majestade, depois de nos encontrarmos com o pessoal da Pássaro Fio Prateado, vamos sair. Tudo bem assim? Gerkniv desviou o olhar para ver o homem sentado à sua frente. Diante dele era um dos 4 cavaleiros, Relâmpago, Bazel-Od Peshmel. Gerkniv assentiu em silêncio. Eles haviam contratado uma equipe de aventureiros adamantite como segurança para hoje. Eles estavam ostensivamente lá como um detalhe de segurança, seu principal objetivo era procurar quaisquer espiões do reino feiticeiro. Lamentavelmente, ele não conseguiu se encontrar com o Zijania, que havia sido considerado como uma das alternativas. Isso também fez Gerkniv perceber que os induzir ao Império seria muito difícil. Vossa Majestade Imperial, embora os aventureiros adamantite possuam a maior força de luta de toda a humanidade, eles ainda não podem ultrapassar os limites da habilidade humana. Eu rogo para que não abaixe a guarda. Gerkniv estava dolorosamente ciente do que as palavras de Vendaval Feroz, Nimble Arkdali Anosh, significavam. De fato, tendo visto as fileiras de monstros dentro daquela sala do trono, ele entendia essas palavras melhor que Nimble, que assistira ao grande massacre com seus próprios olhos. Claro. Mas eles podem muito bem ser capazes de aguentar. Considere o aventureiro adamantite do reino, Momon. Ele apontou a espada para o rei feiticeiro e defendeu o povo com sua força. Uma vez que os membros da Pássaro Fio Prateado também são aventureiros adamantite, será um problema se eles não puderem fazer o mesmo. Quando ele disse isso, Gerkniv sorriu tristemente. E se nem eles conseguirem, o que nos resta? A pergunta de Gerkniv trouxe expressões dolorosas para os rostos de ambos os cavaleiros. Esse olhar foi uma resposta melhor do que qualquer coisa que poderiam ter dito. Inconscientemente, Gerkniv começou a espelhar suas expressões. Vossa Majestade Imperial, por favor, não faça essa cara. Podemos não ser fortes, mas ainda vamos dedicar nossos corações e almas para completar nossa tarefa. Isso mesmo, Majestade. Por favor, adote aquela atitude confiante e arrogante de novo. Essa cara de cachorro de rua não combina com sua presença. Essas palavras gentis perfuraram seu coração, e ele não conseguiu retrucar com: isso não se aplica a vocês também? Então decidiu aceitá-las sem reclamar. As palavras em si tinham tanto efeito quanto regar um deserto, mas o fato foi que pelo menos umedeceram o deserto de seu coração. Me perdoe. Agradeço a sinceridade. Enfim, já que apenas os dois estão aqui, se importariam de ouvir umas coisas que ando pensando? Os 2 cavaleiros assentiram sem palavras. O que acham que eu deveria fazer? Por que um monstro daqueles apareceria ao lado do Império? Por quê? Que pecado cometi contra os céus e a terra que justifiquem isso? O que devo fazer para matar aquele monstro, ou pelo menos selá-lo? Agora que o trunfo do Império foi roubado pelo inimigo, realmente há algum modo de mudar a situação? Ele não planejara se abrir assim. Se perdesse as estribeiras em público, seu povo pararia de segui-lo. Aquele que se colocava acima dos outros precisava adotar uma atitude digna de um superior. Isto era especialmente verdadeiro para o imperador sangrento, aquele que expurgou muitos nobres. O imperador não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. Essa foi uma lição que seu digníssimo pai lhe ensinara. No entanto, todos os humanos tinham um limite de pressão que eram capazes de suportar. O lado humano de Gerkniv só era algo visto por suas concubinas mais seletas. Mas agora, esse seu lado frágil estava à vista de seus fiéis guardas. Eu sei que fui eu quem pediu para ele lançar uma magia. Mas jamais fora me dado a escolha. Não havia como planejar contramedidas sem ter noção de suas habilidades. Qual culpa eu tenho? Devo assumir a responsabilidade por tudo que deu errado? Parece que todos pensam assim. Gerkniv mordeu o lábio e agarrou o cabelo.
A verdade era que isso era apenas a ponta do iceberg. Se Jerkniv tivesse se entregado completamente aos sentimentos em seu coração, ele provavelmente estaria gritando aos prantos e rolando pelo chão. Mas ele estava simplesmente tentando proteger a imagem do imperador. Ainda assim, ele tinha algum senso de autoconsciência sobre o curso de ação das coisas. Parece que isso estava se tornando um hábito, então Jerkniv voltou ao normal. Me perdoe. Parece que fiquei um pouco descontrolado. Eu estive sob muito estresse recentemente. Ele olhou para baixo e viu fios de cabelo em seus dedos. A julgar pelos retratos, nenhum de seus ancestrais tinha cabelos finos. Jerkniv não pôde deixar de pensar que ele poderia ser o primeiro imperador na história do Império a ficar careca. Ele sacudiu a mão para impedir que seus subordinados notassem. Às vezes, a pena machucava mais que um insulto. A questão da queda de cabelo era algo do tipo: depois de me verem assim, sei que meus dizeres podem causar problemas. Mas não precisam se preocupar. Eu vou dar um jeito nisso, de alguma forma. Não vou deixar que ele faça o que bem entender com o Império. Seu sorriso confiante pareceu suavizar os rostos de seus subordinados. Porém, nenhum deles estava realmente à vontade. Eles entenderam que as palavras de Jerkniv eram apenas para consolá-los. Independentemente de como pensassem, eles não conseguiam encontrar uma maneira de lidar com aquele monstro. Bem no fundo, Jerkniv achava que seria impossível a menos que houvesse uma arma que pudesse matar permanentemente os mortos-vivos, ou a menos que outro ser humano muito poderoso aparecesse. É por isso que precisamos confiar na teocracia Slane. Eles têm uma história mais longa que a nossa, talvez tenham uma arma capaz de matar os mortos-vivos de uma só vez. O único meio de continuarmos lutando é compartilhar nossas informações com eles. Tudo o que ele podia fazer agora era rezar para que isso acontecesse. A carruagem continuou em frente, e com ela foram as últimas esperanças de Jerkniv.